Nós percebemos, primeiramente, que a igreja é cercada de desafios. Tem muitos desafios na igreja. Ali tem alguns desafios, né? A frieza. Nós temos que conviver com esses desafios internos, como a frieza, muita gente se esfriando, o amor se esfriando, mas como Jesus disse que o amor se esfriaria, mas muitas pessoas se esfriando espiritualmente. E quando eu digo frieza, eu digo uma frieza que vai além até da racionalidade, da coerência. É muito comum as pessoas dizerem, eu creio em Jesus, eu sirvo a Jesus Cristo, e Jesus é o meu Senhor, Ele transformou a minha vida. E aí quando olhamos para ela, ela tem uma frieza espiritual muito grande. Tudo é uma grande desculpa para não vir à igreja, para não orar, para não ler a Bíblia, para não estar em comunhão com os irmãos, seja dentro do templo ou fora do templo. Tudo se torna uma grande desculpa para não fazer absolutamente nada daquilo que Jesus considerava extremamente importante. Aliás, quando começamos a olhar para Jesus, percebemos de forma muito clara que Jesus ia ao templo, que Jesus orava, que Jesus estava constantemente se relacionando com pessoas, que Jesus conhecia muito bem as Escrituras. Então nós percebemos essas coisas que são básicas para o nosso entendimento cristão, mas que muitas pessoas estão frias. E é distonante, e é incoerente a pessoa dizer, eu sirvo a Jesus, mas eu não gosto de ter comunhão com as outras pessoas. Eu sirvo Jesus lá de casa. Eu sirvo Jesus, mas eu não gosto de ler as Escrituras, conhecer o Jesus que é apresentado nas Escrituras. Eu sirvo a Jesus, mas Jesus, Ele orava até de madrugada, mas eu não gosto de orar nem quando eu estou acordado de dia. É distonante, a gente vê essa frieza, a gente percebe essa frieza. E a gente, como já falado hoje pela manhã, parece que o tamanho do nosso Deus, aos nossos olhos, está de acordo com a proximidade que temos dele. Quanto mais próximos dele, maior é o nosso Deus. Quanto mais distantes, nós temos a impressão de que ele é menor. Não é que ele seja, mas nós temos essa impressão, humanamente falando, por conta do nosso distanciamento. Então vamos esfriando. Nós temos a secularização. Sim, é verdade. As ideias que estão lá fora já entraram para dentro da igreja. Em algumas igrejas há divisões, porque um é socialista, o outro é comunista, o outro é outroísta, um é de direita, outro é de esquerda, e os irmãos estão brigando por causa dessas coisas. Por causa de política, por causa do time de futebol. E os irmãos, alguns sabem o resultado da 3ª divisão do campeonato chinês. Mas se você perguntar onde fica Zacarias na Bíblia, ele não acha. Onde fica Obadias, ele não acha. Porque a secularização entrou e foi dizendo o que é importante. E as pessoas foram abraçando realmente. E hoje nós vivemos justamente esse tempo de autoajuda, onde temos que lidar com a igreja que parece que precisa ser motivada todos os dias, todos os domingos. Eu até ouvi algo engraçado uma vez, que as pessoas vêm na igreja, aí ela é alimentada, motivada para continuar sendo cristã durante aquela semana, para na outra semana ela receber uma carga. É igual um celular. Ela tem que receber no carga para continuar sendo cristã, senão ela deixa de ser cristã. Então a secularização entra de forma muito forte, porque essa autoajuda não está só lá fora. As pessoas estão vindo para dentro da igreja buscar autoajuda também. Só que aqui o que nós oferecemos é a ajuda do alto e não a autoajuda. Então é necessário que as pessoas percebam isso. Que a autoajuda só ajuda quem vende o livro, quem dá a palestra, quem realmente está vendendo o cursinho de autoajuda. Aqui nós mostramos quem é Jesus. É diferente. Temos o relativismo, as verdades absolutas caíram por terra, e as pessoas começam a dizer que tudo é relativo. Deus, existe só um caminho para Deus, esse caminho é Jesus Cristo. Aí se levanta alguém e diz, não, mas isso é relativo. Não, não é. É só um caminho, só uma verdade, só uma vida. Não tem outro jeito de se achegar a Deus. Mas nós vivemos nessa época de relativismo. E aí alguém ensina aquilo que está escrito nas Escrituras, que é necessário perdoar o seu irmão, que é necessário viver de maneira amável, amorosa com o seu irmão,
E aí o outro pega, mas isso é relativo. A Bíblia não quis dizer bem isso. Que sim, repetiu várias vezes. Você pode estar querendo relativizar o texto bíblico, mas é impossível a gente concordar com esse tipo de situação. É necessário que nós sejamos quebrantados pela Escritura. Nós nos dobremos a ela e não ela a nós. Temos também a vaidade e a ambição egoísta, como diz no capítulo 2, versículo 3 de Filipenses. A vaidade sempre entrando, sempre dentro das igrejas, causando um grande alvoroço, uma grande destruição. As pessoas querem estar certas. As pessoas querem mostrar o seu ponto de vista, querem provar para os outros como ela é mais eficiente, mais eficaz, como a ideia, o jeito que ela pensa é mais importante do que o do outro. Não importa o que ela tenha que fazer para isso. Se ela tenha que humilhar o outro, se ela tenha que pisar no outro, se ela tenha que fazer levantar algum tipo de fofoca, algum tipo de bochicho, mas ela quer estar certa. Assim como há pessoas torcendo para que o presidente da República do Brasil erre em alguma coisa e aí peça-se o impeachment, há pessoas na igreja torcendo para que o outro irmão se dê mal, só para ele dizer, eu estava certo, tá vendo? Tem gente desse tipo na igreja. E é uma grande tristeza isso. Porque isso é fruto de vaidade, é fruto de ambição, desejo faccioso dentro das igrejas. Isso tudo é uma grande bobagem. Isso é simplesmente o pecado dando luz, dando vazão àquilo que ele sabe produzir bem, que é divisão. Além disso, nós temos os modismos, as inovações, e tem igreja que quer viver de modismo. Só que é um grande problema. Chega uma hora que se esgota. Chega uma hora que termina o cardápio. Hoje se faz um culto com luzes escuras, amanhã a gente faz um outro tipo de festa, e aí depois a gente faz outra festa, e amanhã faz outra festa, e vai vivendo de modismo, até que chega uma hora que termina. E aí um levanta a unção do macaco, o outro do leão, o outro da anta, o outro do burro mesmo. Vai levantando um monte de unção, e acreditem, o que eu estou falando existe, tá? Unção do galo, gente cacarejando dentro da igreja, unção. E vai se levantando os modismos, e as pessoas vão abraçando esse monte de coisa dentro da igreja. E muitas das vezes as igrejas são ridicularizadas, porque internamente deixaram de lado a palavra de Deus. Meu povo perece por falta de conhecimento. Oséias 4:6. E aí nós precisamos, primeiramente, cuidar de dentro da nossa casa. Olhar para a nossa igreja e perceber onde nós estamos errando e mudar e melhorar. Aqueles que são erros internos, nós precisamos cuidar do nosso coração, da nossa mente, das nossas ações, das nossas palavras e podar para que sejamos semelhantes a Cristo.